Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso videocast, o Saúde Cast SP. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, a dengue. E para falar desse assunto, a gente trouxe aqui o coordenador do Programa Municipal de Combate às Arboviroses da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, a Covisa, o Eduardo Di Masi. Bem-vindo, Eduardo. Prazer te receber aqui. Oi, tudo bem, Cris? Tudo bom. Obrigada por aceitar nosso convite. E vamos começar explicando o que são as arboviroses para a nossa audiência. Tá certo. As arboviroses são doenças virais transmitidas por artrópodes, né? Então, por animais artrópodes. Na Secretaria da Saúde, a gente costuma chamar de arboviroses as doenças transmitidas por mosquitos, né? Que são os vetores. Isso, Tá. que são os vetores. Tá? Então, a gente costuma falar, mas existem doenças que podem ser transmitidas por outros insetos, outros artrópodes, por exemplo, doenças que são transmitidas por carrapatos. Uhum. E elas também são chamadas de arboviroses. Mas como eu expliquei, no nosso entendimento aqui dentro da Secretaria da Saúde, né, neste programa de arboviroses são transmitidas pelo mosquito. Qual mosquito? A Aedes aegypti. Então, quando a gente fala assim, doenças, né, as arboviroses, nós estamos falando das doenças virais transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Ele transmite outras arboviroses também, não? Que arboviroses é uma expressão ampla, né? Então, Tá. ela se refere a vários vírus que podem ser transmitidos por artrópodes. No caso do Aedes aegypti, ele transmite a dengue, a zika, a chikungunya e ele pode transmitir a febre amarela. No passado já foi transmissor da febre amarela urbana. Hoje ele não transmite mais aqui no Brasil. Hoje a gente tem a febre amarela silvestre que é transmitida por outros mosquitos. Mas só para entender. Então, febre amarela é uma arbovirose, mas hoje ela não é transmitida pelo Aedes aegypti. Então, quando a gente fala, no nosso caso aqui do nosso programa, que é o Programa Municipal de Combate às Arboviroses, transmitidas pelo Aedes aegypti, que são aquelas que ocorrem na área urbana. Daí, de novo, quais são? Dengue, zika, chikungunya, pelo potencial de urbanização, de ser transmitida de novo pelo Aedes aegypti, a febre amarela. Entendi. Agora, por que a dengue preocupa tanto a saúde pública no Brasil, especificamente em São Paulo, que é a cidade mais populosa aí do Brasil? A dengue, ela preocupa não só no Brasil, ela preocupa no mundo inteiro, porque ela é a principal arbovirose transmitida pelo Aedes aegypti, principal vírus causador de doença no ser humano, transmitido por um inseto, pelo Aedes aegypti. Então, no mundo inteiro, todo ano tem milhões de casos, né? Em 2024, só para ter uma ideia, foram 12 milhões de casos de dengue nas Américas. 6 milhões, ou um pouco mais do que isso, de casos de dengue no Brasil. Então é por isso, ela tem um potencial de transmissão, porque o Aedes aegypti é um mosquito muito bem adaptado ao ambiente urbano. Além disso, ela é uma doença, por ser caracterizada como uma arbovirose hemorrágica, então ela causa sintomas de hemorragia, de sangramentos, ela tem um potencial de levar à morte. E a outra ela é uma doença que tem uma sintomatologia que dura ali em torno de uma semana, que acaba dificultando para que a pessoa trabalhe, um mal-estar muito grande por dor no corpo, indisposição, fraqueza. Quem já teve dengue sabe muito bem do que eu estou falando, né? Sim, com certeza. E eu queria entender também, a gente sabe que as alterações climáticas no planeta impactam muito a saúde da população. E as arboviroses, a dengue, não sei se as outras, né? É uma das doenças que está incluída nesse contexto de maior observação, sobretudo por causa dessa situação, desse contexto no planeta, certo? Sim, todas essas arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti, elas estão nesse contexto, porque a alteração climática, o aquecimento global, ele favorece o ciclo de desenvolvimento do mosquito. Ele faz com que o mosquito se reproduza mais rápido, com que o vírus se replique mais rápido dentro do mosquito, que o mosquito pique mais pessoas. Então, tudo isso faz com que acelere o processo de transmissão, e daí não é só da dengue. A gente fala da dengue porque quando nós conversamos, ela é a principal, Sim. né?
Por que ela é principal? Porque ela gera mais casos, né, do que as outras arboviroses. Todas elas estão nesse contexto. E hoje em dia a Organização Mundial da Saúde, inclusive, monitora outros arbovírus emergentes. Então existe sempre essa preocupação, porque o clima favorece o desenvolvimento dos insetos, né? O Aedes aegypti é um inseto urbano, totalmente adaptado ao convívio com o ser humano no ambiente urbano. Então, o aquecimento global. E aí ele impacta nas ilhas de calor nas cidades, faz com que a população de mosquito aumente. Faz com que as atividades do mosquito se tornem mais rápidas. Isso está associado a esse conceito de sazonalidade com o qual vocês trabalham? Você podia explicar o que é esse conceito da sazonalidade, a dengue? Sim. A sazonalidade é essa variação climática que acontece ao longo do ano. Então, as estações do ano, né? Verão, primavera, outono, inverno. Então, quando a gente fala que algo é sazonal, significa que aquilo ocorre principalmente em um determinado período do ano. Então, quando as arboviroses elas ocorrem com maior frequência, tem mais pessoas ficando doentes. No verão e no outono. Por que isso acontece? Porque a primavera, quando vem as chuvas e começa a esquentar, se torna um clima mais propício à proliferação do mosquito. Aí isso é intensificado no verão, como eu disse, o mosquito ele é associado, a reprodução dele às maiores temperaturas. Então, quando chega o verão, isso acelera o processo de transmissão. Então, nós vamos ter muito mais casos de dengue ou outro arbovírus no primeiro semestre do que no segundo semestre. Então, a gente fala que é sazonalidade da dengue, é o primeiro semestre. Isso não quer dizer que não ocorram casos e que não seja importante manter a prevenção no segundo semestre. Entendi. Então, por isso que a Covisa, a vigilância, tem esse trabalho que não para, né? Ele é constante. Não acontece só no período da sazonalidade, né? Ele previne antes. Isso, ele acontece o ano inteiro. Basicamente, o que a gente faz? Nós dividimos as estratégias em 2 períodos. Um período em que se intensifica a prevenção, e que é no segundo semestre, então ali quando vem inverno, primavera, porque é justamente para evitar que a população de mosquito cresça muito. Primeiro semestre, né? Sim. No verão, quando está calor. Isso, quando está calor, a gente chama que é o período de maior combate às arboviroses. Daí se intensificam as ações de controle, principalmente dos mosquitos adultos. Então, no segundo semestre, a gente foca na eliminação dos criadouros, das larvas. E no primeiro semestre, na época de calor, a gente foca no combate aos mosquitos adultos. Não deixamos também de eliminar larvas. Entendi. E como é que é esse trabalho que vocês fazem antes, a prevenção? Como é que ele se dá? Você localiza criadouros? É importante a população participar desse trabalho? Como que se dá? Sim, ele é principalmente concentrado nas visitas casa a casa dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemia, com orientação à população, medidas de eliminação dos criadores, então remove pote, lata, prato de planta, remove a água, orientam as pessoas e é essencial a participação da população. O combate às arboviroses, a dengue, ele não é possível se não tiver ali um trabalho de todos. De toda a sociedade, porque os criadouros do Aedes aegypti, eles estão nas casas, eles estão nas empresas e as pessoas que estão lá todos os dias, que têm acesso, que podem fazer, né, essa eliminação. Sim. Né, dos criadores. Então, depende de todos. A gente dando as orientações, né, fornecendo informação e cada pessoa ali cuidando, zelando da sua casa. Então, aproveitando que a gente está nessa parte, é importante... Claro, verificando a identificação do agente que vai até a sua casa, é importante, primeiro, que você receba o agente na sua casa. E é importante que colabore com algumas medidas. Queria que você falasse assim, o que a população pode fazer, além de receber as equipes que vocês enviam às casas, na rotina, no bairro, não só na casa, né? Observando a vizinhança, o bairro, o trajeto dele, às vezes até o trabalho, tem alguma possibilidade de ter um criadouro, certo? Sim, o principal é a pessoa cuidar da casa dela. E daí a gente fala há muito tempo isso, 10 minutos por semana. Esse é o tempo que você precisa dedicar para olhar o seu quintal, olhar a sua casa e eliminar qualquer recipiente que possa acumular água da chuva ou água ali da mangueira que usou para regar uma planta ou para lavar o quintal, lavar algum objeto. Pratinho, nem pensar na planta, pratinho né? de planta, não há necessidade dele na área de fora, né, da casa, porque
não vai chover, a água vai escorrer. Sim. Então o pratinho ele só serve para criar mosquito. Para criar mosquito. Então, e não queremos criar plantas. Então a gente recomenda tirar o pratinho, mas não é só pratinho. O pratinho ele é famoso porque ele é muito abundante, né? Tem quantidade, mas são latas, são potes, brinquedos de criança, às vezes lona, pneu. Então tem uma infinidade de objetos que nós encontramos nas casas, ali no quintal, que às vezes a pessoa até se esquece, né, pela correria do dia a dia, e aí chove e acumula água. Porque quanto maior o recipiente, mais água, aquilo permanece mais tempo, é um criadouro que vai produzir mais mosquito. Mas a soma de todos esses criadouros, que vai desde a tampinha até a piscina que não tem o devido cuidado... Isso, o potinho de água do pet, né? Isso, esse tem que ser trocado todo dia, higienizado, né? A questão mais aí de saúde do pet. Do pet também, mas também pode virar um criadouro se a pessoa não tiver Qualquer acúmulo de água que fique parado por mais de uma semana, ele é um criadouro. Porque é o tempo que leva entre o mosquito, né? Colocou o ovo lá. Então, em torno de uma semana a 10 dias, aquele ovo vira um mosquito adulto. Ele tem uma fase de larva, que nada ali na água, e depois vira Então, não pode essa água ficar parada. Por isso que a gente fala toda semana. Se toda semana olhar e eliminar o acúmulo de água, nós não vamos ter milhares de casos. Seriam muito menos casos. Não é a parte que se pode fazer para essa colaboração, né? Esse contágio, ele pode se dar nessa rotina que eu falei, ou em casa, no bairro, essa infecção, né? Até perto do trabalho, como é que a pessoa pode pegar dengue? Isso, acho que isso é importante, porque pode ter dúvida, né? Então, a larva não transmite dengue. Então, quando a pessoa elimina o criadouro, e se ela vê larvinha lá dentro, não tem perigo para ela. Agora, se tem a larva, teve o mosquito adulto, que ele pôs o ovinho lá, virou larva. Então, quem transmite a dengue? O mosquito adulto, aquele mosquitinho, branquinho e preto, que voa. Ele transmite a dengue. Como que ele transmite? Ele pica uma pessoa que está doente, que está com vírus. Esse vírus vai se multiplicar dentro do organismo do mosquito e se leva aí em torno de uns 10 dias. Então, desde que ele picou aquela pessoa que tinha o vírus até ele passar a transmitir, vai levar uns 10 dias. Só que depois disso, esse mosquito transmite pelo resto da vida dele. A vida dele, para sorte nossa, não é muito longa, ele vive aí uns 30 dias. Então, por uns 20 dias depois que ele picou a pessoa, ele pode transmitir para qualquer outra. E nesse período, ele vai picar várias outras pessoas. Então, ele pode picar 4, 5, 10 ou mais pessoas. E aí, por isso que potencializa a transmissão. Porque ele pode estar em qualquer lugar, né? Exato. Então, aonde ele pode picar? Pode picar no ambiente de trabalho, pode picar na casa, pode picar ali no ponto de ônibus, na rua, quando a pessoa está parada. Normalmente, ele pica quando a pessoa está parada. Nesses momentos. E o mosquito, como eu falei, ele pode, a cada ciclo que ele vai produzir ovos, ele pode picar 3, 4, 5 pessoas. Por isso que ele transmite muito rápido. Como é que a pessoa identifica que pode ser dengue, o que ela está sentindo? Os sintomas, os sinais? Existem sintomas clássicos e eles até se confundem com outras doenças. Então, tendo esses sintomas, a pessoa tem que procurar pelo atendimento médico. Os sintomas principais são febre. Então, começa com uma febre. De repente, você está bem, daqui a pouco você está com febre, amanhece com febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos. Esses, assim, são os primeiros sintomas que aparecem. Depois de alguns dias, o que pode acontecer? Que daí já são sinais, assim, que a pessoa tem que ficar mais atenta. Pode aparecer mancha vermelha no corpo. Aí já é algo que pode preocupar mais, porque pode indicar... Um agravo. Isso, um quadro de hemorragia. Mas, assim... Dor no corpo, febre, dor de cabeça, procura o serviço de saúde, aí um profissional vai avaliar. Hoje nós temos em toda a rede de saúde municipal teste rápido para dengue. Então, quando a pessoa chegou no atendimento de uma unidade de saúde pública municipal, ela vai, se ela for enquadrada, né, classificada como suspeita de dengue, ela vai ser feito o teste rápido. Então, já vai saber se ela tem dengue ou não ali naquela hora, e ela vai receber toda a orientação. É importante frisar que a orientação dos cuidados da saúde da pessoa contra a dengue independe do resultado diagnóstico. Entendi. Ele é feito a partir da suspeita. Então, a orientação que o médico vai dar é se a pessoa é suspeita de dengue, né? Ele já vai dar ali quais orientações, o que aquela pessoa tem que fazer. Basicamente, é hidratação e repouso. A hidratação é muito importante, sim, né? E hidratação é beber água, beber suco, e repouso, ficar em casa, descansar, deitar. Esse é lógico que, né, o profissional médico que vai orientar adequadamente, mas de maneira genérica
Esse é o básico, assim, para a pessoa saber. Existem pessoas mais vulneráveis ao agravo da dengue? Existem pessoas que são mais propensas a ter a dengue grave. Então, aquelas pessoas que têm o que a gente chama de comorbidade. Certo. Por exemplo, um hipertenso, um diabético, a gestante, o idoso, o bebê. Então, esses sempre requerem mais atenção. Entendi. E na prevenção também, claro, muito importante, gente, vacinação, né? Eduardo, explica aí, a vacinação está disponível, mesmo antes da recente aprovação da vacina do Instituto Butantan, aqui de São Paulo, a gente já estava vacinando no Brasil, né, contra a dengue. Sim, desde 2024 existe uma vacina incorporada ao SUS para dengue. Essa vacina ela pega uma faixa etária atual de 10 a 14 anos, então crianças aí e adolescentes. E agora, com a aprovação da vacina do Instituto Butantan, a intenção do Ministério da Saúde é ampliar tanto a faixa etária de vacinação quanto a oferta de vacina para a população. Isso provavelmente deve começar esse ano, pelas notícias que a gente tem visto assim, sendo divulgada pelo Ministério da Saúde. Legal. E vocês têm aí uma ideia de como está hoje esse controle na cidade? Como a gente pode falar que está o status atual do controle da dengue aqui em São Paulo? A prefeitura ela trabalha intensamente todos os dias da semana no controle da dengue. A gente considera que nós temos uma atuação bastante efetiva, empenhamos muito recurso nisso, né? Além das pessoas, nós somos dos agentes comunitários de endemias, mas existem os analistas de saúde, que são técnicos de nível superior, os profissionais de nível médio, então existe toda uma cadeia de profissionais. Nós temos 28 unidades de vigilância em saúde distribuídas por toda a cidade e que trabalham intensamente avaliando as situações, os bairros prioritários, organizando ações. Agora, São Paulo conquistou recentemente um destaque, inclusive no Programa Nacional da Fiocruz, por ter implantado os NUVs, que são uma estratégia muito interessante aqui do município de deixar bases locais atuando, né, de vigilância em saúde, com a atenção básica, com a atenção primária, que dá essa monitorada aí na saúde da população localmente. E eu queria que você falasse um pouco também da integração entre a vigilância epidemiológica, ambiental e a atenção em saúde aí no combate à dengue. Como tem funcionado essa integração de vocês? Então, esse trabalho ele é todo integrado, muito bem integrado, porque a porta de entrada do paciente suspeito de dengue são as unidades de saúde, sejam as de pronto atendimento, como UPA, AMA, ou a própria unidade básica de saúde. Sim. Então, elas têm o NUVES, que é um núcleo de vigilância interno, que rapidamente identifica esse suspeito. É feita uma notificação, essa notificação a gente está falando de um documento que é preenchido com todos os dados do paciente. Ele vai para a vigilância epidemiológica. Então, toda UVS, Unidade de Vigilância em Saúde, que nós temos na cidade, ela tem uma vigilância epidemiológica instalada, que se comunica imediatamente com a vigilância ambiental, e a vigilância ambiental é o setor onde concentram as operações de combate ao mosquito transmissor. Então, à medida que recebe a informação de que no bairro X tem lá 1 ou 2 pacientes suspeitos ou confirmados de dengue, hoje como a gente tem um teste rápido, então a gente já sabe que é um paciente confirmado com dengue, com o vírus de dengue, da dengue ou de outra arbovirose, está circulando naquele bairro. Rapidamente, essa equipe da vigilância ambiental deflagra uma ação de combate ao mosquito naquela área. Aí que eu falei, daí entra drone, entra aplicação de inseticida para controle do adulto, entra aplicação de inseticida para controle larvário, vistoria nas casas, orientação à população. Rapidamente a gente faz. Isso é muito eficaz para conter ali a disseminação do vírus, mas de maneira nenhuma substitui a cooperação comunitária. Assim, São com certeza. Coisas que se complementam. Ah, sim, é tudo muito estratégico. A gente acompanha bastante as ações e percebe que é tudo muito estratégico. Por exemplo, a rede de atendimento nas UPAs, né? As UPAs têm mini laboratórios, mini labs, que agilizam os exames necessários, né? Quando a pessoa chega para o atendimento, né? A gente já teve a montagem de tendas estratégicas em situações de
de crescimento da doença na cidade, tudo isso favorece o controle da epidemia, né? Sim, a tenda, algumas ações são chamadas medidas de contingenciamento. Isso. Elas são previstas no plano de contingência. Então, quando você tem em algum bairro, em algum lugar, alguma situação de descontrole, então a gente tem ali uma situação de epidemia se instalando, então rapidamente o plano de contingência prevê uma força-tarefa, então nós vamos destinar mais recurso ali para controle de mosquito, as unidades de atendimento vão montar tendas para acolher aqueles pacientes e rapidamente dar o suporte à saúde deles. Então, como eu disse, dengue precisa de hidratação, e às vezes essa hidratação, por recomendação médica, tem que ser feita por soro. Na unidade. Na unidade, sob supervisão de profissional de saúde. Então, a tenda serve para isso. Então, quando a pessoa é suspeita de dengue, existe um protocolo do Ministério da Saúde que classifica ela entre A, B, C, D. Isso tem a ver com a gravidade. O quadro aparentemente mais simples, que deve evoluir naturalmente para a cura, não tem uma tendência a ter um agravamento. A partir do B, C, D, são situações que a pessoa pode ter um agravamento de quadro. Como eu disse, a dengue ela tende, em algumas pessoas, a ser hemorrágica. Isso é muito grave e muito perigoso. Então, quando por essa classificação identifica esse risco, aí a pessoa pode receber um suporte dentro da unidade de saúde ou na tenda, sendo monitorado ali alguns indicadores. Então, daí é feito coleta de sangue, os laboratórios apoiam fazendo essa análise, olham-se alguns parâmetros, por exemplo, número de plaqueta, hematócrito, algumas coisas. E aí o profissional de saúde vai entender se aquela pessoa precisa permanecer lá ou se ela já pode receber alta. Além disso tudo, todo paciente de dengue ele recebe um cartão de acompanhamento quando ele é atendido numa unidade de saúde da prefeitura. E esse cartão de acompanhamento é anotado ali alguns parâmetros indicativos, né, de como ele estava naquele momento de atendimento e orientações de retorno. Porque o que é uma coisa muito séria da dengue? A pessoa tem dengue, começou a ter os sintomas hoje. E daí ela fica meio mal, ali uns 3 dias, febre, dor no corpo, indisposta. No 4º dia ela começa a se sentir melhor. Mas no 5º dia ela tem uma piora. E essa piora é perigosa. Porque é quando vem os sintomas hemorrágicos. Ela pode ter dor abdominal, pode ter aquelas manchinhas vermelhas na pele, que a gente chama petec. Isso normalmente acontece no 4º, 5º dia da dor. E aí já é um sinal de alerta. Por isso ela não pode assim só ir uma vez na unidade. Então qualquer piora que ela perceba tem que retornar. As unidades já fazem essa agenda, então elas já prevêem um retorno para monitorar esse quadro. Sim, os pacientes são monitorados, né? Muito interessante. Eduardo, olha, a gente vai encerrar a sua participação no nosso videocast e eu vou deixar aberto para você um espaço para você mandar um recado para a população. Afinal de contas, estamos aí em pleno verão, né? Mas é o ano todo que a gente tem que ter essa consciência da importância da nossa contribuição para o trabalho aí que a vigilância faz, que é tão sério, que é tão estratégico para a saúde pública e a saúde coletiva, né? Então, vou deixar esse espaço para você mandar um recado aí para a nossa população. O recado que eu quero dar é aquele reforço. 10 minutos da sua semana no combate aos criadouros do Aedes aegypti. Olha o seu quintal, olha a sua casa, elimina os criadouros, conversa com seus vizinhos, conversa com seus familiares, explica o que você aprendeu aqui, explica como o mosquito se reproduz, que ele tem uma fase que ele vai colocar ovo na água, ali vai nascer a larva, e essa larva vai virar mosquito, esse mosquito vai voar, ele pode picar uma pessoa com a dengue ou outra arbovirose, vai transmitir, e aí nós vamos ter um cenário de epidemia. Então, se a gente impedir que esse mosquito tenha onde colocar ovo, que ele nasça, ele não vai existir e, portanto, não vai transmitir a doença. Então, são 10 minutos por semana é o suficiente para que você cuide da sua saúde, da saúde da sua família e dos seus amigos. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso videocast, Eduardo. E obrigada a você que acompanhou mais esse episódio do SaúdeCast SP. Siga a gente nas redes sociais, @SaúdePrefSP, aqui no canal do YouTube, onde você vai encontrar todos os episódios do nosso videocast e no Spotify. Obrigada e até a próxima!